7 minutos. Foi tudo o que a República Democrática do Congo precisou para lançar uma onda de choque sobre o Mundial de 2026 e, honestamente, também sobre o ambiente político tenso que paira sobre todo este torneio. 7 minutos depois do início de um jogo a eliminar contra a Inglaterra, uma das seleções mais ricas e mais recheadas de estrelas do planeta, os outsiders da África Central já estavam em vantagem no marcador. O que se seguiu não foi obra do acaso. Durante grande parte daquela tarde em Atlanta, o Congo não se limitou a aguentar como pôde. Levou a Inglaterra até a beira da humilhação e fê-lo diante de um país cuja organização deste Mundial tem estado envolta em controvérsia desde o primeiro momento. Recuemos um pouco e coloquemos o cenário no devido contexto, porque a tensão dentro daquele estádio ia muito para além do futebol. Este torneio está a ser disputado em solo norte-americano durante uma das fases politicamente mais carregadas da história recente do desporto. O presidente Donald Trump, que está previsto entregar o troféu do Mundial na final, passou meses no centro de disputas ligadas a restrições de viagem, rusgas de imigração e atritos diplomáticos com várias nações participantes. Organizações de direitos civis avisaram a FIFA meses antes do jogo de abertura de que os visitantes poderiam enfrentar riscos reais ao abrigo das políticas federais alargadas de fiscalização e mais de 80 grupos de defesa enviaram uma carta formal a exigir garantias para os adeptos que viajassem do estrangeiro. Também surgiram relatos de que apoiantes de alguns países africanos e do Médio Oriente foram impedidos de entrar nos Estados Unidos por causa de uma proibição de viagem alargada, decisão que a administração defendeu como necessária para a verificação de segurança nacional. Perante esse pano de fundo, cada seleção africana que pisou um relvado norte-americano este verão carregou um peso extra sobre os ombros, e o Congo não foi exceção. Agora vamos ao futebol em si, porque é preciso perceber exatamente quem eram estas duas equipas antes de o jogo começar. De um lado estava a Inglaterra, vencedora do torneio em 1966, finalista em 2 edições consecutivas do Campeonato da Europa, com um plantel avaliado em centenas de milhões de dólares e cheio de superestrelas globais como Harry Kane, Jude Bellingham e Bukayo Saka. Casas de apostas e comentadores tinham apontado a Inglaterra como uma das favoritas a chegar até ao fim este ano. Do outro lado estava a República Democrática do Congo, 46ª no ranking mundial, a disputar apenas a sua segunda presença de sempre num mundial e a primeira desde 1974, quando o país competia sob o nome de Zaire e saiu desse torneio sem marcar um único golo, incluindo uma derrota infame por 9-0. No papel, este encontro dos 16 avos de final parecia uma formalidade, um passeio tranquilo da Inglaterra rumo aos oitavos. Alguém se esqueceu de avisar o Congo. Aos 7 minutos, a bola veio da esquerda e o médio, Brian Sipenga, recebeu a mesma entrada da área. Disparou rasteiro e forte, batendo o guarda-redes inglês, Jordan Pickford, ao primeiro poste. 1-0 para o Congo. Num estádio com quase 70 mil adeptos, a maioria vestida da cabeça aos pés com o vermelho e branco de Inglaterra, caiu um silêncio de espanto. Os jogadores ingleses pareceram claramente abalados, olhando uns para os outros como se ainda estivessem a tentar compreender o que acabara de acontecer, e o Congo não tinha terminado. A sua maior ameaça ofensiva, o avançado Yoane Wissa, que já tinha marcado 3 golos na fase de grupos, recebeu pouco depois uma oportunidade ainda melhor para aumentar a vantagem, mas o remate bateu na parte exterior do poste a queima-roupa, a centímetros do 2-0. O defesa congolês Axel Tuanzebe admitiu depois que os colegas se castigavam no balneário ao intervalo, convencidos de que deviam ter resolvido o jogo antes de a Inglaterra ter sequer hipótese de responder. Pense nisso por um segundo. Uma equipa no 46º lugar do mundo foi para o intervalo frustrada por não ter causado ainda mais estragos à Inglaterra. Se este jogo produziu um verdadeiro herói, um jogador que transformou uma exibição corajosa numa sensação real, foi o guarda-redes do Congo. Chama-se Lionel Mpassi, e durante longos períodos desta partida não parecia um guarda-redes, parecia uma parede inamovível. A Inglaterra rematou vez após vez, 16 tentativas no total, 7 delas oportunidades claras de golo e uma e outra vez Mpassi disse que não. Travou Jude Bellingham em 3 ocasiões diferentes, bloqueando cabeceamentos a queima-roupa e afastando remates desviados que pareciam destinados à rede.
Atirou-se para a frente de um remate poderoso de Harry Kane. E a defesa mais dolorosa de toda a primeira parte chegou momentos antes do intervalo, quando lançou o corpo diretamente contra outra tentativa de Kane, absorvendo o impacto algures entre a anca e a parte superior da coxa. O comentário que fez depois resumiu toda a atuação. Disse que tinha oferecido o corpo à ciência. A certa altura, Bellingham ficou tão impressionado com a defesa que foi abraçar Mpasse, enquanto o guarda-redes estava estendido no relvado, ainda agarrado à bola. Quando um dos melhores médios do planeta interrompe o próprio jogo para abraçar o guarda-redes adversário por puro respeito, sabemos que estamos a assistir a algo raro. Então, quem é exatamente este homem que quase eliminou a Inglaterra do Mundial praticamente sozinho? Lionel Mpasse tem 31 anos e a sua história tem também uma reviravolta própria. Nasceu em Meaux, em França, filho de pais congoleses, e escolheu deliberadamente representar no palco internacional o país das suas origens, em vez da nação onde nasceu. A nível de clubes, joga atualmente no Le Havre, na principal divisão francesa, a Ligue 1, e até passou pela formação do Paris Saint-Germain no início da carreira. Mas a maior parte dos seus anos como profissional foi passada a trabalhar no duro na segunda divisão francesa, num clube modesto chamado Rodez, onde chegou mesmo a marcar um golo num jogo memorável. Não estamos a falar de uma superestrela global com contratos publicitários e vídeos de melhores momentos a segui-lo para todo o lado. Estamos a falar de um guarda-redes experiente, de carreira discreta e batalhada, que no maior palco da sua vida realizou a melhor exibição da carreira. E não foi um episódio isolado. Já tinha feito 8 defesas numa derrota curta na fase de grupos frente à Colômbia. E os próprios colegas chamavam-lhe fenomenal, dando-lhe crédito direto por manter o Congo vivo até tão longe no torneio. Durante mais de 1 hora, o impossível pareceu mesmo possível. O Congo vencia por 1-0, o seu guarda-redes parecia imbatível, e uma das favoritas mais apoiadas do torneio estava a olhar a eliminação de frente. Lembre-se também do contexto de todo este Mundial, porque ele já engoliu gigantes inteiros. A Alemanha, 4 vezes campeã do mundo, foi eliminada mais cedo no torneio pelo Paraguai. Os Países Baixos, 3 vezes finalistas, foram mandados para casa por Marrocos. O medo que pairava sobre o estádio em Atlanta era real e palpável. Estaria a Inglaterra prestes a tornar-se o próximo grande nome a cair nesta vaga de surpresas? Durante 75 minutos, pareceu verdadeiramente que sim, mas é aqui que entra a crueldade do futebol profissional, combinada com a qualidade pura de uma verdadeira superestrela, porque a Inglaterra ainda tinha Harry Kane em campo. Aos 75 minutos, o suplente Anthony Gordon cruzou da esquerda e Kane subiu para cabecear de cima para baixo. Mpasse ainda tocou na bola, claro que tocou, mas desta vez ela rolou dolorosamente para o canto inferior da baliza. 1-1. O sonho do Congo começava a rachar sob a pressão. 11 minutos depois, aos 86, Kane desferiu o golpe decisivo, rematando com força para o teto da baliza e fazendo o 2-1. Ficou decidido. A Inglaterra completara a reviravolta e a caminhada de conto de fadas do Congo chegava ao fim, embora não antes de empurrar um dos verdadeiros gigantes do torneio até ao limite. Kane terminou o jogo com o seu 4º e 5º golos neste Mundial, elevando o total da carreira em mundiais para 13 golos e consolidando o lugar de melhor marcador inglês de sempre no maior palco do futebol. É, sem dúvida, um avançado de classe mundial a fazer exatamente aquilo que avançados de classe mundial são pagos para fazer. E ainda assim, nem Kane conseguiu deixar de elogiar o homem que quase o derrotou, chamando incrível a exibição de Mpasse e admitindo depois que durante a maior parte do jogo sentiu mesmo que podia ser um daqueles dias para a Inglaterra. O selecionador inglês, Thomas Tuchel, repetiu essa ideia na conferência de imprensa após o jogo, dizendo que os seus jogadores simplesmente se recusaram a aceitar a derrota enquanto o guarda-redes congolês continuava a fazer defesa após defesa aparentemente impossível. Assim, o Congo regressou a casa. Mas não chamemos a isto um fracasso, nem por um segundo. Falamos de uma nação cuja história anterior, em mundiais, se resumia a perder todos os jogos que disputara e a não marcar um único golo. Este ano, marcou o seu primeiro golo de sempre num mundial, venceu o seu primeiro jogo num mundial, chegou às fases a eliminar pela primeira vez na história, e depois empurrou um dos verdadeiros gigantes do futebol mundial até a beira da eliminação perante todo o planeta.
O selecionador resumiu tudo com grande dignidade depois do jogo, dizendo que a equipa concedeu 2 momentos a um dos melhores jogadores do mundo e que esses 2 momentos fizeram a diferença. Disse que os jogadores mereciam ser felicitados por tudo o que mostraram naquele relvado. O próprio Mpase, profissional mesmo na derrota, disse estar cheio de orgulho pela forma como a equipa representou o Congo e que, depois de descansar, o grupo trabalharia muito para tentar fazer algo semelhante no futuro. E essa, em muitos sentidos, é a verdadeira história deste Mundial. O Congo não venceu, mas pertence a uma onda muito maior que está a redefinir todo o torneio. Marrocos eliminou os Países Baixos. O Paraguai eliminou a Alemanha. Cabo Verde, a nação mais pequena de sempre a chegar a esta fase de um Mundial, continua a dançar pelo quadro competitivo. E mesmo as equipas que não conseguem atravessar totalmente a linha final, como o Congo, arrastam os gigantes tradicionais para a lama e assustam-nos durante 90 minutos de cada vez. A distância entre os programas de elite e todos os outros talvez nunca tenha sido tão curta. As grandes potências costumavam atravessar jogos como este sem transpirar. Agora agarram-se com as unhas à espera de que a sua maior estrela as salve antes de o outsider acertar o golpe de nocaute. Esta paridade crescente dentro de campo colidiu de frente com a tempestade política que rodeia o torneio fora dele, e as duas linhas estão a tornar-se difíceis de separar. Poucas semanas antes da caminhada dramática do Congo em Atlanta, o antigo presidente da FIFA, Sepp Blatter, apoiou publicamente os apelos para que os adeptos boicotassem os jogos disputados em solo norte-americano, citando a postura agressiva da administração Trump sobre a fiscalização migratória e a política externa, como a principal justificação. Os comentários de Blatter acrescentaram combustível a um debate que se arrasta desde que os Estados Unidos receberam os direitos de organização há anos e que só se intensificou desde o regresso de Trump à Casa Branca. Segundo vários relatos, um grupo multipartidário de legisladores no Reino Unido chegou a pedir à FIFA que considerasse o passo extraordinário de rever por completo o papel dos Estados Unidos como país anfitrião, argumentando que a imagem de realizar o maior evento desportivo do mundo sob uma administração acusada de excessos autoritários poderia danificar permanentemente a reputação global do torneio. A FIFA tem resistido publicamente a esses apelos, insistindo que o desporto deve manter-se separado da política, embora os críticos defendam que essa posição se tornou cada vez mais difícil de sustentar, dada a forma direta como as políticas da administração tocaram o próprio torneio. Vale a pena notar, e este próximo ponto deve ser tratado como matéria de debate público em curso e não como facto assente, que alguns comentadores e grupos de adeptos especularam que a ofensiva migratória poderia ser aplicada seletivamente em torno das cidades anfitriãs do Mundial para gerir a percepção pública durante o torneio. No entanto, não houve confirmação oficial de qualquer política desse tipo por parte das autoridades federais. O que está confirmado é que as restrições de vistos impediram alguns adeptos de determinados países de entrar no território antes dos jogos das suas seleções, situação que recebeu críticas duras de organizações de direitos humanos e obrigou várias federações a agir apressadamente em nome das suas bases de apoio. Para uma equipa como o Congo, chegada de um país que já enfrenta enorme turbulência interna, a incerteza adicional em torno das viagens e da entrada no país apenas aumentou a pressão sobre a sua campanha histórica. Essa turbulência interna em casa merece contexto real, porque explica por que motivo o feito desta seleção congolesa ressoa tão profundamente para lá do mundo do desporto. As regiões orientais da República Democrática do Congo vivem há anos presas num conflito brutal, envolvendo o grupo rebelde M23, que as Nações Unidas e investigadores independentes de direitos humanos dizem ter recebido apoio do vizinho Ruanda, uma alegação que Ruanda tem negado de forma consistente. Organizações de direitos humanos documentaram episódios de elevado número de vítimas na zona de conflito, incluindo relatos de centenas de civis mortos num só mês durante ofensivas perto do Parque Nacional de Virunga, enquanto os esforços diplomáticos continuavam em paralelo. Foi assinada uma declaração de paz em Doha, no Catar, mediada em parte por autoridades cataris e norte-americanas, após um acordo anterior alcançado em Washington, entre os governos congolês e ruandês. Ainda assim,
Relatos no terreno ao longo dos meses seguintes descreveram violações repetidas desse cessar-fogo, com combates intensos a recomeçar em torno de localidades como Mulamba, na província do Kivu do Sul, e mais de 2 milhões de pessoas deslocadas das suas casas desde que a crise se agravou no início do ano passado. Para uma seleção nacional que representa um país ainda a absorver esse custo humanitário, entrar num campo de mundial e quase derrubar a Inglaterra teve um peso simbólico que foi muito além do resultado final. No plano diplomático que envolve o próprio torneio, a relação do presidente Trump com o evento foi descrita por vários meios como complicada, na melhor das hipóteses. Segundo relatos, anos antes, quando os Estados Unidos se garantiram os direitos de organização, lamentou que o calendário significasse que poderia perder a oportunidade de presidir pessoalmente ao espetáculo, um detalhe que agora soa quase irônico tendo em conta o quão profundamente a sua administração ficou ligada às controvérsias políticas do torneio. Analistas que acompanharam a preparação dos jogos deste verão notaram que Trump parecia interessado em usar o Mundial como palco para a sua própria imagem política. Mas a sucessão de polêmicas, das restrições de viagem ao alegado atrito com a liderança da FIFA por disputas diplomáticas sem relação direta, complicou bastante essa ambição. Algumas notícias chegaram a sugerir que Trump planeava falhar certos jogos iniciais da seleção dos Estados Unidos por causa de compromissos políticos externos, decisão que alimentou mais especulações, embora não confirmadas, sobre tensão entre a Casa Branca e os organizadores do torneio em torno do calendário e da logística de segurança. Nada disto foi oficialmente verificado para além dos relatos iniciais, e deve ser entendido como parte da narrativa mais ampla, ainda em desenvolvimento sobre este torneio, e não como facto confirmado. Apesar de todo esse ruído, o futebol em si conseguiu produzir momentos que transcendem por completo a política, e o quase feito do Congo contra a Inglaterra está no topo dessa lista. A Inglaterra sobreviveu, por pouco, mas foi abalada até ao fundo por uma nação de lutadores e por um guarda-redes de quem quase ninguém fora de França tinha ouvido falar antes do início deste torneio. Todas as grandes equipas ainda vivas nesta competição receberam exatamente o mesmo aviso. Já não há jogos fáceis no calendário. Os outsiders chegaram. E não estão aqui apenas para compor o número. A Inglaterra segue agora para enfrentar o México, co-anfitrião, nos oitavos de final no Estadio Azteca, um estádio conhecido pela altitude castigadora e por um dos públicos mais intimidantes do futebol internacional, preparando mais um teste que exigirá muito mais do que apenas poder de estrelas para sobreviver. Há outra camada nesta história que merece atenção e envolve o debate mais amplo sobre a forma como a própria FIFA lidou com a interseção entre desporto e política ao longo deste torneio alargado a 48 equipas. Os críticos têm assinalado que esta edição do Mundial, a maior da história da competição, estava sempre destinada a enfrentar escrutínio acrescido, já que é coorganizada pelos Estados Unidos, México e Canadá durante um período de relações invulgarmente tensas entre esses três governos. Relatos ao longo da primavera descreveram atritos na logística transfronteiriça para adeptos que tentavam viajar entre cidades anfitriãs em países diferentes, com alguns a falar de longas demoras e controlos adicionais nas fronteiras terrestres, que os organizadores não tinham antecipado totalmente quando a candidatura conjunta foi aprovada anos antes. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, manteve publicamente uma relação próxima com a administração Trump durante toda a preparação deste torneio, uma dinâmica que alguns historiadores do futebol consideram sem precedentes para uma organização que tradicionalmente tenta projetar neutralidade em matérias de política nacional. Essa proximidade recebeu elogios de apoiantes que a veem como diplomacia pragmática e críticas severas de opositores que argumentam que compromete a independência que a FIFA deveria representar. Grupos ambientalistas também levantaram o seu próprio conjunto de preocupações sobre este torneio, apontando para a enorme pegada carbônica associada a um formato alargado que obriga equipas técnicas e adeptos a cruzar um continente inteiro para disputar jogos, por vezes viajando milhares de quilômetros entre partidas no espaço de uma só semana. Estas críticas coexistiram com as controvérsias sobre imigração e proibições de viagem, formando uma narrativa mais ampla, segundo a
qual este Mundial, apesar de produzir futebol verdadeiramente emocionante dentro de campo, tem tido dificuldade em escapar à sombra das disputas políticas e logísticas que o rodeiam fora dele. O preço dos bilhetes tem sido outro ponto persistente de contestação, com relatos durante a qualificação e a fase de grupos a descrever alguns dos custos médios mais altos da história do torneio, afastando muitos adeptos de longa data de países com economias mais pequenas, incluindo nações como o próprio Congo, de onde relativamente poucos apoiantes conseguiram viajar até Atlanta, apesar da natureza histórica da campanha da equipa. Nada desse contexto diminui o que o Congo conseguiu dentro de campo. Pelo contrário, torna o feito ainda mais forte. Uma equipa de um país que continua de absorver o custo humano de um conflito interno em curso, representando uma federação de futebol com uma fração dos recursos disponíveis para um programa como o da Inglaterra, viajou para um torneio marcado por restrições de vistos e tensão diplomática, e ficou a 15 minutos de eliminar uma das potências tradicionais do desporto. É o tipo de história que sobrevive a um único ciclo noticioso, e é muito provável que seja lembrada durante anos, sempre que se falar da crescente imprevisibilidade do futebol internacional. Olhando em frente, o caminho da Inglaterra só fica mais difícil a partir daqui. Enfrentar o México no seu próprio terreno, em altitude, perante uma multidão ainda mais ruidosa e hostil do que aquela a que a Inglaterra acabou de sobreviver em Atlanta, vai obrigar a equipa de Tuchel a encontrar respostas rapidamente se quiser evitar tornar-se o próximo grande título na longa lista de surpresas deste verão. Kane, apesar de todo o heroísmo contra o Congo, não pode ser chamado a resgatar sozinho a equipa em todos os jogos que restam no torneio, e as dúvidas sobre a solidez defensiva da Inglaterra, expostas brutalmente durante mais de uma hora por uma equipa no 46º lugar do mundo, dificilmente desaparecerão sozinhas. A capacidade da Inglaterra para fechar essas brechas antes do jogo de domingo contra o México pode determinar se a sua campanha no Mundial continua por muito mais tempo ou se torna o mais recente gigante engolido por um torneio que fez da humilhação dos favoritos um hábito.